Olá, tudo bom? Hoje eu vim contar uma história para vocês de uma menininha. Uma menininha que aos 6 anos estava na escolinha. Na escolinha, junto com sua professora e com os seus coleguinhas. Lá na escolinha tinha uma árvore, um coqueiro. Sabe aqueles coqueiros que dão uns coquinhos amarelinhos? Eu não sei nem o nome daquilo, mas é um coquinho tão docinho, uma delícia. E aquelas crianças, todas, inclusive ela, amavam chupar aqueles coquinhos. Certo dia, ela estava com seus colegas e com a sua professora na hora do recreio, do intervalo. Aí, ela estava lá embaixo daquele coqueiro. Um amiguinho pegou um pedaço de pau e jogou lá em cima para que caísse um cacho de coquinhos para que todos pudessem comer. E não é que aquele pau caiu justo na cabeça daquela menininha? Imagina o susto. Não aconteceu nada sério, mas na hora ela caiu no chão, passou a mão assim na sua cabecinha, olhou para a mão estava com sangue. E ela sentiu a cabeça esquentar. Isso deu muito medo naquela criança, muito medo. Ela nunca tinha visto aquilo, nunca tinha acontecido aquilo com ela antes. Sangue? Ela se assustou. A professora contornou a situação, acalmou aquela criança. Mas lá no seu íntimo, o que ela queria mesmo era o abraço da mamãe. Ela queria muito o consolo e o conforto do colo da sua mãe. A sua mãe era a pessoa em que ela mais confiava. E aí, ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, provavelmente a professora já havia conversado com a mamãe e explicado que não tinha sido nada sério, não é mesmo? Mas aquela criança criou uma expectativa na cabeça. A expectativa de que chegando em casa, ela seria acolhida pela mãe. Mas sabe o que aconteceu? Quando a mãe olhou para ela, olhou na cabecinha, ei menina, isso aqui não foi nada não, já sarou. E não deu nem trela pro sentimento da criança. Ah, gente, mas aquela menina ficou tão triste. Ela ficou tão decepcionada com aquilo. E sabe, naquele momento, foi gerado um pensamento na cabeça daquela criança. O pensamento foi: a minha mãe não se importa com os meus problemas. Parecia uma coisa boba, mas esse pensamento foi instaurado na cabecinha daquela criança. Esse pensamento, ele gerou uma ação. Sabe qual ação foi essa? Nas próximas vezes que aquela criança teve um problema, ela não contou para a mãe. E isso trouxe um resultado. O resultado de que aquela criança passou a resolver todos os seus problemas sozinha, mesmo aqueles problemas em que é necessário pedir ajuda. Ou seja, um problema acabava criando outro na vida dela. Essa criança sou eu. Eu me chamo Juliana. Eu tenho 41 anos. E isso aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos e meio. E sabe quando eu descobri? Agora, há pouquíssimo tempo. Agora o mais incrível de tudo, gente, é que tudo isso gerou um rótulo. Um rótulo que eu coloquei na vida. Sabe qual foi o rótulo? O rótulo foi o seguinte: cada um que resolva os seus problemas, não importa sejam eles grandes ou pequenos. E se você não é capaz de resolver o seu problema, então você é um fraco. E com isso, eu, desde isso até agora, há pouco tempo, quando eu tinha um problema, ao invés, um problema que eu não conseguia solucionar sozinha, porque claro, tem problemas que nós podemos solucionar sozinhos. Mas sabe aquelas coisas nas quais a gente realmente precisa de ajuda? Problemas íntimos, problemas que machucam. Então, eu não pedi ajuda. Eu não pedia. E eu vou contar para vocês algumas coisas que isso gerou na minha vida, tá? Na minha adolescência, na minha infância, na verdade, eu sofri bullying. Eu sofria muito bullying na escola. Eu nunca contei para os meus pais. Nunca contei. Eu resolvia aquilo sozinha. Só que aquilo gerou dentro de mim sentimento de inferioridade. Quando na vida adulta, eu me casei e
Isso resultou também em um divórcio. É verdade. Um divórcio, olha que incrível, gente. Os meus pais, os pais do meu ex-marido, eles só souberam, toda a nossa família só souberam que nós estávamos nos separando depois dos documentos já assinados. Ou seja, eu não dei nem a chance de ser ajudada. E quando meu ex-marido tentou buscar ajuda, eu falei, não, eu não quero. É claro que isso veio depois de muito tempo de eu pedir para ele também, para que ele procurasse ajuda. Mas eu pedia para ele procurar ajuda. Eu não. É como a gente erra na vida, né? Graças a Deus, hoje nós estamos bem, tanto eu quanto ele. Refizemos nossas vidas, afinal de contas, casamos quando éramos muito jovens, né? Então, refizemos as nossas vidas e estamos super bem, tanto eu quanto ele. E isso traz muito alívio. Mas quantas pessoas passam por isso e não ficam bem depois? E continuam carregando problemas, né? Mas o foco agora não é falar dessa questão, não é falar desse divórcio, não é falar disso. Isso aí é assunto para um outro vídeo. A questão agora é falar que tudo aquilo que você vive hoje já aconteceu na sua vida. Você sabia? Porque a vida, ela é cíclica. Todos os eventos que vão acontecendo hoje, eles têm uma origem. Essa origem, ela geralmente, ela tá lá atrás. E quando a gente consegue encontrar a origem, nós temos uma chance maravilhosa, que é a chance de ressignificá-la. Eu ressignifiquei esse episódio da minha vida. Quando eu encontrei o porquê de eu não buscar ajuda, eu entendi e busquei lá nessa origem, encontrei o foco, eu entendi o seguinte: sim, eu posso, porque Deus criou o homem para ser um ser relacionável. Lá na palavra está escrito que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Sabe o que isso significa? Que quando você anda de mão dada com alguém, você não vai tropeçar facilmente. Salomão, que foi um dos homens, o homem mais sábio que existiu, ele tinha conselheiros, vocês sabiam? Sim, ele não agia sozinho. Ele tinha conselheiros, que eram os homens considerados mais sábios naquela época em todo o reino. É verdade. E nós? Precisamos ser tão autossuficientes assim, a ponto de não pedir conselho e não pedir ajuda para ninguém? Eu aprendi que não, que eu posso sim pedir ajuda, que isso é digno, isso é importante. Isso é inclusive bíblico, para quem gosta de seguir aquilo que está escrito na Bíblia. E tudo como origem lá na minha primeira infância. Olha só, gente, a importância, né, da gente acolher o sentimento das crianças. Eu não fui acolhida. Minha mãe tem culpa? Claro que não. Na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor para mim. Só que a forma como eu li aquele evento é que não foi uma forma legal. Como nós temos lido os eventos que acontecem na nossa vida hoje? Sabe aquela coisa que explode dentro de você e que depois você fica se perguntando: meu Deus, por que eu agi dessa forma? Tenha certeza de que tem um porquê. E esse porquê tá lá atrás. Vamos tentar entender essas coisas? Espero ter ajudado você. Caso você tenha alguma dúvida ou então alguma colocação, coloca aqui nos comentários, por favor. Vai ser muito legal poder conversar com você. Aproveita e se inscreve no canal. Assim você me ajuda também a divulgar esse conteúdo. E se você achou isso relevante, envia para outras pessoas. Quem sabe alguém também tenha passado por uma situação parecida. Beijo no coração de vocês. Tchau!